O nosso estilo conversa com a HTG, que é a Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari. Recentemente mudou-se a presidência. Eu tenho comigo um novo presidente, que é o José Renato César. Ele é empresário da rede hoteleira. Ele vem acompanhado do vice-presidente, que é o Marcos Azevedo, também empresário da rede de entretenimento, hotel e turismo. Vamos falar um pouco mais dessa associação e um pouco do turismo local. Tudo bem com vocês, né? Marcos Azevedo, obrigado pela presença. Anda sumido daqui, né? Verdade. Tá tudo bem com você? Graças a Deus. Vamos falar um pouquinho do verão, né, César? Você assumiu a HTG tem pouco tempo e já pegou o verão aí de cara, né? Rapaz, eu cheguei em abril, acreditando que a gente ia pegar um bom verão como os outros, né? Que nos outros anos anteriores nós temos problema, mas graças a Deus tem um cliente e aí no final todo mundo fica satisfeito porque trabalhou muito, mas teve um caixa para sustentar a baixa temporada. Esse ano não foi bem assim. Esse ano foi meio complicado. Até novembro tinha bastante pedido de reserva. Aí veio aquele problema da lama, começou os cancelamentos e aí começou os trabalhos. Aí foi que a ficha foi cair, que as coisas não estavam tão fácil como a gente pensava. Com esse advento desse desastre, né, ambiental da Samarco, vocês sentiram um pouco que mesmo que a lama não tenha chegado ao nosso litoral, mas isso interferiu, Marcos Azevedo, na decisão, né, do turista na hora de escolher o seu destino neste verão? Acho que a rede social é uma coisa importante hoje, a gente não vive mais sem ela, mas ela é uma central de boataria. Então, sem nenhum motivo, alguém lança alguma coisa e aí aquilo cresce de uma maneira exponencial. Foi o que aconteceu com essa questão da lama da Samarco, né? Que não tinha nenhuma previsão de que ela chegasse até aqui o nosso litoral, dada a distância, e isso virou conversa das nossas recepções de hotel, com as pessoas ligando, querendo desmarcar a diária, porque tinham ouvido falar que a praia aqui ia ser o mar de lama, que não era verdade, mas agora você não consegue virar essas ondas, né? Então é difícil. Aconteceram até casos aí de assassinatos, linchamentos em cima dessas mentiras que se inventam. Essa foi uma, e nós sofremos com isso. Com certeza. Eu vejo também, né, César, que apesar da crise, a gente tem uma recessão econômica, a gente tem, né, todo um contexto que permeia essa situação, mas Guarapari, graças a Deus, não sofreu nenhuma influência da lama, mas a gente sente que o movimento esse ano foi muito aquém do que os anos anteriores, né, em termos aí de trânsito, de movimento, mesmo no final de ano, mesmo no carnaval, que são dois picos, né, fortes de turistas em Guarapari, a gente sente que não alcançou realmente aquela demanda desejada em geral, né? Alfredo, esse ano aconteceu 3 fatos que pesou bastante. Primeiro foi a crise que nós estamos passando, a crise econômica do país. Segundo, veio a lama, que foi falado em rede nacional que o Espírito Santo estava debaixo de lama. E isso aí não teve uma contrapartida para falar que as praias da região sul não seria atingida. E depois disso veio a chuva a partir do dia 15. Então houve 3 fatos. Eu acrescentaria um quarto. Nós, nos últimos anos, nós tivemos uma demanda muito grande do estado do Rio de Janeiro. A região de Campos e Macaé eram grandes emissores para nós. E a crise econômica, que o Renato citou como primeiro fator, ela nesses lugares, ela foi muito pior do que aqui. Então, Macaé hoje é uma cidade arrasada. Então, e Campos e região. Então, tudo isso que era ligado à indústria do petróleo prejudicou aqui. Quer dizer, acaba interferindo na nossa demanda diretamente, né, Marcos? E isso também aumentou a nossa oferta de leitos, né? Porque a Samarco também fechou. E aí, alguns hotéis que estariam aí ocupados com seus apartamentos com turismo de negócios, esses também não estavam. Então eles passaram a concorrer e diminuiu em todos. Foi o pior verão que eu me lembre dos últimos 20 anos que eu estou na rede hoteleira. Com certeza. Exatamente. Foi o pior verão. Essa opinião é compartilhada por todos os hoteleiros, tá, gente, em Guarapari. Não só nos últimos 20 anos, né, que o Hotel Flamboyant está na ativa em Guarapari. Marcos Azevedo é proprietário do Hotel Flamboyant e também do Parque Aquático Aquamania. Mas, segundo gente que está na vida aí ativa dos hotéis há 50 anos,
falou que realmente nos últimos 50 anos, né, não há um verão tão fraco e tão com falta de demanda como especificamente esse 2016. É impressionante. Além da queda do turista, nós tivemos também um turista sem dinheiro. Já falamos aí que nós temos um turista que não tem grande poder aquisitivo, esse verão foi pior do que nos outros verões. Você via isso, né, na praia. Nós fazíamos venda de ingressos do parque na praia e sentia diretamente isso aí. Não, eu gostaria muito de ir, mas não tem como. Então, nós estamos com um grande problema para resolver essa questão em Guarapari. Isso vem se arrastando há anos, né? Isso não é recente. A gente vem numa queda, né, pequena, ano a ano, a gente fica pior. Então nós precisamos mudar esse modelo nosso de como nós nos oferecemos no mercado como atração turística. Eu acho que o problema é esse, e não vai ser rápido não. Isso é uma coisa para anos. Então a gente vai ter que ter um maior entrosamento com o setor público, a própria iniciativa privada, da gente mudar esse modelo. Com certeza. Falando em mudança de modelo, né, a HTG, que é a Associação de Hotéis, está aí mais do que nunca unida e fortalecida para justamente começar a tomar as devidas providências, né, César? Quero até que você fale um pouco sobre isso, porque eu acho que o momento é de união, o momento é de se pensar no coletivo, né, principalmente no setor turístico, que são os hotéis, restaurantes, né, prestadores de serviço, e pensar-se numa solução já a curto prazo para a gente poder criar uma nova demanda para Guarapari. A união aqui em Guarapari é meio complicada. A gente vê aí todo mundo que pega alguma associação com bons projetos, mas a falta de união faz com que esse projeto tenha eficácia. Agora, dessa vez, é como diz as coisas. Com a situação, quanto mais apertado, mas é aí que vem a união, né? Nós precisamos se unir, poder público e a iniciativa privada, para minimizar, se não puder resolver, mas minimizar esse problema. Você acabou de falar um negócio aí que eu não tinha pensado ainda. Chegou gente em Guarapari nesse verão que não sabe por que chegou aqui. Quer dizer, não tem um outdoor na estrada, não tem uma propaganda lá fora, não tem um incentivo dizendo venha a Guarapari. Quer dizer, não tem um evento aqui marcante. Então é complicado, porque os outros, nossos vizinhos, estão trabalhando no turismo a todo vapor. E com isso vai esvaziando, vai nos esvaziando. Uma coisa que a gente nunca... Eu acho que nós estávamos todos muito tranquilos e acomodados, no sentido de que verão nunca foi problema. O verão nunca foi o problema no turismo de Guarapari. É a primeira vez. É verdade, verão era a solução. Né? Não, a gente fala assim, não, a cidade enche, falta água, exatamente, falta luz. Mesmo se não pagar agora, paga o verão. A internet para. Então, nosso problema não era o verão. É verdade. Agora, então nós pioramos tanto que agora até aquilo que era fácil ficou complicado. Então nós vamos ter que pensar o que aconteceu com o nosso turista que não veio. Que políticas nós devemos desenvolver para pelo menos ter aquele modelo que tinha o turista no verão. É interessante a gente notar que ainda continua esse veranico aí que a gente vai pegando até o final, até a Semana Santa ainda tem alguma demanda nos hotéis, mas é uma demanda bem pequena. E, se ela existe em número pequeno, é que ela poderia ser ampliada. Então, de repente, investigar quem são essas pessoas que estão aqui agora e promover essa mudança. Mas tem uma coisa também que a gente não pode deixar de lembrar agora, que a gente está vivendo como novidade, é a questão das ofertas da entrada das redes sociais com a Airbnb, por exemplo. Né? Então, a gente está muito preocupado com o Uber, mas a questão agora é a Airbnb, por exemplo, oferecendo casas na internet para o mundo inteiro. Isso tem mudado a oferta, não é? E tem ameaçado até que cidade como Barcelona proibiu o uso do aplicativo lá. Eu acho que proibir não é o caminho, mas precisa ser regulamentado. E aí a gente entra aqui naquela questão de Guarapari de sempre, né? Você tem uma oferta desequilibrada aqui entre o que é rede hoteleira e a oferta de casas e apartamentos para aluguel. Isso não é para proibir, mas a gente precisa regulamentar e regularizar esse mercado. E uma maneira de fazer isso é conversar, criar leis e controlar esse fluxo que a gente recebe na cidade. Porque não adianta você também encher a cidade aqui e a cidade não conseguir prestar um serviço de qualidade para essas pessoas. Com certeza, não ter água, não ter luz, não ter, né, condições de circular. A gente afasta o turista de maior renda. Quanto mais você permite tudo na sua cidade, você vai tirando aquela pessoa que tem um poder aquisitivo maior desse destino.
Com certeza. Gente, olha, estamos conversando com o Marcos Azevedo e também com o presidente da Associação de Hotéis e Turismo Guarapari, que é o José Renato César. Já no segundo bloco a gente continua falando um pouco mais da HTG e um pouco de ideias para a gente, né, desenvolver uma nova demanda no turismo de Guarapari.